Quais packages de gestão de estado ou gerência de estado a gente deve aprender no Flutter em 2024? A gente vê muita discussão aí a respeito de qual que é o melhor package de gestão de estado, e nesse vídeo eu quero explicar o que é o estado e como usar os packages de gestão de estado em 2024. É isso que a gente vai ver. Então vai ser uma aula bem teórica, mas eu acredito que vocês vão entender como que funciona toda essa estrutura de gestão de estado no Flutter. Então, bem-vindos ao canal Anthony Dev. Antes de mais nada, eu acho que eu só não vou ter vídeo ensinando gestão de estado aqui do Mobex. Todas as outras gestões de estado que a gente vai ver no vídeo já tem tutoriais aqui no canal, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente precisa entender o que é o estado no Flutter. O estado no Flutter, eu tirei essa figura aqui da documentação oficial do Flutter e ele tem como se fosse essa formulazinha aqui. UI é igual a função recebendo o estado, ou seja, o layout da tela, the layout on the screen, é igual a uma função que vai receber a aplicação, o estado da aplicação, onde esse F é uma função que vai reconstruir a sua tela, onde ele vai pegar aquele dado do seu negócio, por exemplo, seu dado negocial, são valores, e essa função vai mandar o Flutter reconstruir a sua tela. Aí parece que fica confuso isso aí, né? Pois é. Então, para simplificar isso, eu peguei lá na documentação do Compose, do Jetpack Compose, que também é utilizado para fazer aplicações móveis. Lá a documentação vai dizer que o estado é um valor que muda com o tempo. Pronto, essa definição para mim ela é perfeita. O estado é um valor que muda com o tempo. Então, traduzindo aqui de forma mais simplificada, o seu layout no Flutter, ele é uma função que vai receber dados e vai reconstruir a sua tela. O layout que está no seu aplicativo, ele é derivado de uma função que recebe dados, e esses dados são os dados que estão lá no seu estado. Seu estado são esses valores que vão mudar com o tempo. Então você tem o nome é João, e você quer apresentar esse nome João na tela. Então o seu estado é essa string que contém esse valor João. Você tem lá uma lista de UFs num drop-down. Então o seu estado é aquela lista de UFs, Brasília, quer dizer, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, isso é o seu estado. E você vai reconstruir a sua tela passando esses dados para uma função. Ou seja, o seu estado são esses valores que você vai utilizar para montar a sua tela no Flutter. Outro detalhe interessante que a gente tem que aprender é que o seu estado pode ser local ou compartilhado. É preciso entender isso porque a gente vai saber quando deve usar um package ou não usar esse package para gerenciar o estado na tela. Então, quando eu quero falar de estado local, eu estou falando de um estado que ele vai ficar contido ali dentro de um único widget. Por exemplo, um drop-down, que tem uma lista de UF, como eu já falei, controle de tabs, controle de checkbox, de radio button, ou então um switch. Então são estados que estão bem centralizados ali em um widget que você não vai precisar compartilhar entre várias telas, entre vários outros widgets. Então isso é o que a gente chama de estado local. Então aqui na documentação a gente tem esse switch. Então aqui o switch pode estar ligado ou desligado. Eu não vou precisar criar um block, criar um inherited widget, criar um provider só para controlar aqui na tela se esse switch está ligado ou desligado.
um radio button também, se tiver lá para marcar masculino ou feminino, você não precisa criar uma estrutura complexa de gestão de estado para isso. Né? O checkbox também, você não precisa de um package externo só para controlar esse tipo de coisa, porque o setState ele já serve para esse caso, tá? Então, eu acabei de falar que o estado pode ser local ou então o estado pode ser compartilhado. Estado compartilhado é aquele aquele composto de dados que podem ser compartilhado entre vários widgets. Por exemplo, o exemplo comum aí é o carrinho de compras. Então você vai ter o seu carrinho de compras, onde em uma tela você vai escolher o produto que vai para o carrinho de compras, mas você precisa ter acesso ao carrinho de compras, que ele é um estado. E aí eu também vou ter uma outra tela que é só para visualizar o que está dentro desse carrinho de compras. Então, uma tela, eu tenho uma lista de produtos que vai ser... vários produtos podem ir para dentro desse carrinho de compras, então preciso acessar o estado do carrinho de compras, e eu posso ter uma tela que é só para ver o que está dentro do carrinho de compras. Então eu tenho telas diferentes. Eu posso ter dados de preferências do usuário. Então quando a gente fala de token de autenticação e a gente está usando, vamos supor, um widget que vai mostrar ali o nome do usuário, alguma coisa que é baseada na configuração do usuário, então são dados que eu posso usar em várias telas. Por exemplo, eu tenho um aplicativo que o usuário ele pode customizar o tamanho da fonte em todas as telas. Então, o usuário ele quer usar uma fonte grande, então ele vai em uma tela e ele aumenta o tamanho da fonte. Quando ele for para outras telas do aplicativo, ele não precisa aumentar a fonte nessas outras telas, ter uma configuração de tamanho de fonte para cada tela. Eu posso ter um local onde eu aumento a fonte e todas as outras telas do aplicativo já vão abrir, vão ser geradas com a fonte daquele tamanho definido pelo usuário. Tá? Dados de autenticação eu já falei, mas vai servir para você controlar melhor, acessar os dados de um token e redirecionar lá para a tela inicial e por aí vai. Mas acredito que já ficou claro. Estado local, você é um widget que vai acessar o estado ali só naquele widget mesmo. O estado compartilhado é quando você tem estado, você tem dados, você tem regras de negócio que podem ser acessadas, controladas, modificadas por vários widgets. E aí entra na grande questão que são os packages de gestão de estado, porque as pessoas brigam aí para saber qual que é o melhor package para gestão de estado. Então, se você está começando no Flutter, eu vou dar aqui uma ordem de como seria interessante você aprender gestão de estado no Flutter. A informação básica que você precisa saber é que toda gestão de estado tem um notificador e um observador. Toda gestão de estado tem um notificador e um observador. O notificador é aquela função, é aquele recurso, é aquele componente, é um widget, vai ser o responsável por dizer para a sua tela que o valor do estado mudou. Então, por exemplo, se você tem uma requisição que vai lá no servidor e busca uma lista de usuários, então você precisa dizer para a sua tela que a lista de dados chegou e reconstruir a tela com essa lista de dados. Então é preciso notificar para a sua UI, para o seu layout da tela aqui, para a sua árvore de widget lá em algum widget específico. Ó, chegaram os dados. E se a gente estiver falando de requisições assíncronas, você vai ter que gerenciar quando o dado chegou com sucesso, quando o dado não chegou corretamente, você tem que lidar com o estado de erro, ou então um estado de load enquanto o usuário está aguardando chegar os dados
lá do servidor. Ou então, se você tiver lá você deixou engessada lá uma to-do list, uma lista de tarefas, e você está só brincando ali no seu Flutter, está ali usando só o Shared Preference, e como é muito rápido, você não quer usar requisições assíncronas, você não usa o estado de load, mas você quer armazenar ali uma lista de tarefas. Você, quando buscar lá no Shared Preference, você vai ter que dizer, ó, busquei aqui a lista de to-dos, de tarefas. Então, você vai ter que falar para a sua UI, ó, a lista agora tem 10 itens. Aí você vai lá, arrasta para o lado com o dismissible, exclui aquele item. Aí você, quando excluir, aí você vai ter que ir lá na lista, excluir aquele item também e falar, agora a lista não tem mais 10 itens, tem 9. Então reconstrói a tela só com 9 itens. Então você vai notificar para a sua tela, reconstrói de novo aí a minha tela só com 9 itens. Ou então você escolhe um item, você quer modificar, a tarefa estava lá, dormir. Aí você quer mudar lá a tarefa para pagar um boleto. Então você tem que mudar na tela aquele item específico de dormir para pagar um boleto. O usuário tem que ver que você mudou aquele item específico. Então você altera o item específico e você reconstrói a tela com um novo texto. Então você tem que reconstruir aquele widget específico. E para você avisar para a tela, você usa esse notificador. Então, notificador é quem fala, o dado mudou. O dado que você vai apresentar na tela, esse dado mudou. O seu switch estava ligado, agora está desligado. Então, a tela tem que ouvir isso, alguém tem que falar para a tela isso. Você tem a sua lista de UF. Você estava marcado lá na sua lista de UF, Distrito Federal, mas agora você marcou São Paulo. Então, alguém tem que avisar para a sua interface para reconstruir marcando a UF correta. Então, vai ter um notificador para isso. E o observador, que como eu acabei de falar, toda gestão de estado tem um notificador e um observador. O observador é quem fica observando essas mudanças de estado. Então, esse observador é quem fica, principalmente lá na sua interface, esperando a mudança de dado chegar e falar, mudou a lista de UF, mudou o Radio Button, agora era o masculino, ficou o feminino agora, antes o switch estava ligado e agora está desligado, eu vou ficar aqui observando. Chegou uma mudança, ele reconstrói a tela. Então é por isso que toda gestão de estado tem um notificador e um observador. O notificador, ele muda o estado, é quem vai falar assim, tela, o dado mudou, o estado mudou. E o observador é quem vai falar, eu ouvi, agora eu estou ciente de que mudou o estado, eu vou reconstruir a tela. Então, na prática, quem são os notificadores e os observadores quando a gente está falando de gestão de estado? E aqui eu já vou usar essa informação para que vocês possam aprender a gestão de estado de uma forma mais simples no Flutter. Então vamos lá, primeira coisa é entender que tem packages padrão e tem packages que eu vou chamar de segunda geração. Isso é coisa que eu inventei aqui, é coisa da minha cabeça. Você pode chamar de packages mais modernos, digamos assim, mas é porque eles usam uma forma diferente de notificar o estado e de observar o estado também. Mas vamos lá, packages padrão. Quando você estiver aprendendo Flutter, você vai ler por aí uma frasezinha, um jogo de palavras chamado Lift State Up, ou seja, subir o estado. Aqui na documentação oficial, você vai ver aqui no tutorial de gestão de estado que aqui do lado tem esse conceito de Lift State Up, ou seja, subir o estado. Então, os packages padrão, por exemplo, o setState não é um package, mas assim, eu quero falar que está dentro da biblioteca oficial do Flutter, tanto o setState quanto o Change Notifier, quanto o Value Notifier estão da biblioteca oficial do Flutter,
eles usam esse conceito de subir o estado. Quando a gente fala de subir o estado, aqui há uma complexidade de você compartilhar o estado na sua árvore de widgets. Então, o que é que acontece? Se você tiver lá, aqui a própria documentação dá o exemplo do carrinho de compras. Você pode ter o widget principal na árvore, você tem que entender que o Flutter trabalha com a árvore de widget. Então você tem seu widget principal, MyApp, está lá no topo da árvore de widget. Abaixo você pode ter uma tela de catálogo de produtos e você pode ter uma outra tela que você navega para lá, que é o seu o carrinho de compras, o cart. Mas lá na lista lá no seu catálogo tem a lista de produtos. Então você tem os itens que você pode escolher. Só que esse item da lista, ele não consegue enxergar direto o seu carrinho de compras. Então você precisa ter um ancestral em comum, um widget em comum, que é aquele que vai manter o carrinho de compras. Então você tem que ir passando, subindo de baixo para cima, lá na árvore de widget. Então você tem que passar do MyListItem, você tem que subir o item que você escolheu para ir para o carrinho de compras lá para o início, o widget que está lá, foi criado lá no início da sua aplicação, MyApp, lá para o carrinho de compras. Quando chega lá, esse carrinho de compras, ele também vai ser acessível pela sua tela que tem realmente o carrinho de compras. Aí você imagina a complexidade que é você ter 10 telas e cada tela tem uma árvore de widget que você vai ter 5 widgets pai e filho, e você quer que um widget lá da terceira tela tenha acesso ao estado, a uma informação que está lá na 7ª tela, 8 widgets abaixo na árvore de widget lá do seu aplicativo. Então, isso vai ficando complexo para você gerenciar o estado do seu aplicativo. Mas é assim que os packages padrão gerenciam o estado. Mas vamos lá. Primeira coisa que você tem que aprender é o setState, porque o setState ele é a forma mais simples de você gerenciar estado, e principalmente nesses widgets que eu já citei aqui, o drop-down, checkbox, um radio, um switch. Então, o setState ele é o notificador dessa forma de gestão de estado. O setState, quando você der o setState, eu vou notificar a sua aplicação. Olha, eu mudei aqui o valor do contador, era 1, agora é 2. Então, ele vai notificar para a sua UI que agora você tem que mostrar um valor diferente do anterior. Se era 1, você vai mostrar 2. Se era 2, vai mostrar 3. E quem é que vai observar que o estado mudou do contador é o Stateful Widget. Então o Stateful Widget vai ficar observando quando o setState notificar uma nova alteração de valor. Depois você aprendeu o setState. O setState ele é recomendado até pelo Riverpod para esse tipo de gestão de estado local, como a gente viu aqui do lado esquerdo. Seria bom você aprender o Change Notify. Então, o Change Notify ele é uma classe que vai notificar os ouvintes, os observadores, que o estado mudou. Então, quando você usa o Change Notify, você dentro dele vai utilizar um método chamado Notify Listener, ou seja, o notificador de que o estado mudou. E quem é que vai ficar observando a mudança de estado dentro do Change Notify? O Listenable Builder. Então você vai lá na sua UI e vai colocar o seu drop-down, olha que já até querendo complicar. Acabei de falar que não é bom utilizar outras coisas além do setState para gerenciar estado local. Mas vamos dar um exemplo aqui, só para facilitar. Você tem lá a sua lista de produtos. Pronto, seu carrinho de compras. Ele foi atualizado, só que você tem lá um list view. Então você vai colocar o seu list view dentro do Listenable Builder.
para quando o List Enable Builder observar, lembra que a gestão de estado tem um notificador e observador? Então o Change Notifier vai notificar que houve mudança de estado com o Notify Listener, e lá na sua UI o List Enable Builder vai observar que houve essa mudança de estado, e aí vai reconstruir a sua lista de itens na tela, ok? E aí você tem também o Value Notify. O Value Notify ele não usa o Notify Listeners, ele usa a propriedade Value. Toda vez que o Value é alterado, lá na sua tela, o observador do Value Notify vai ser o Value List Enable Builder. Quando ele observar que esse valor recebeu um novo valor, quando o Value recebeu um valor, só estou usando o jogo de português e inglês aqui, o Value List Enable Builder vai identificar, mudou. Dentro do Value Notifier, antes o Value era igual a 10, agora o Value atribuíram o valor 50 para esse Value. Aí o Value List Enable Builder vai reconstruir a sua lista, a sua tela, o widget que você quiser com esse novo valor. Agora, qual que é a diferença em termos práticos do Change Notifier para o Value Notifier? Dentro do Change Notifier, você pode chamar esse Notify Listeners depois de alterar o valor que você quiser. Você pode ter um Change Notifier que vai controlar um estado de sim ou não de um switch, depois você manda o Notify Listener e a tela vai ser reconstruída. Dentro do mesmo Change Notifier você pode ter uma To-Do List, depois que a To-Do List for alterada, você manda um Notify Listener e o List Enable Builder vai reconstruir a tela. Você pode controlar o estado que for, desde que quando você chame o Notify Listener, o List Enable Builder reconstrua a tela. Só que para controlar a regra de negócio, fica muita coisa acumulada dentro do mesmo Change Notifier. Então, o Change Notifier eu acho que ele é melhor usado quando você não quer gerenciar vários tipos de estados diferentes, tá? Quando você quer gerenciar um tipo de estado, já seria a melhor prática. E para isso, o Value Notifier é melhor, porque quando você usa o Value Notifier, você já define o tipo de valor que a propriedade valor vai receber. Então, você está controlando uma lista de to-do, depois você não pode chegar e jogar dentro do Value um booleano true or false, e aí vai dar problema. Então, o Value Notify ele é melhor para gerenciar estado de forma mais organizada na sua regra de negócio, porque ele não vai deixar você gerenciar estado de vários tipos, tá? E aí, depois que você aprendeu o set state para estado local, depois aprendeu o Change Notifier, o Value Notifier para estado compartilhado, aí você pode não, na verdade você vai ver muito isso. O provider sendo utilizado em combinação com o Change Notifier. Só que o que é o provider? O provider não é o seu notificador. Não é o provider que vai dizer que o estado mudou. O provider ele é só uma forma de injetar esse notificador na árvore de widget. E esse notificador pode ser o Change Notifier. É mais comum usar o provider com o Change Notifier. Só que eu coloquei esse asterisco aqui porque o provider ele é um facilitador de uso do Inherited Widget. O Inherited Widget ele é um widget do próprio Flutter, só que ele é mais complexo para lidar com estados na árvore aqui. Então, quando você tem uma árvore muito grande, você pode usar o Inherited Widget para ir direto em um widget que está bem longe do seu widget aqui na tela. Vamos supor, você tem esse MyAppBar aqui e você tem várias telas aqui para a direita, e lá no widget lá embaixo você quer compartilhar um estado que seu MyAppBar ou seu list item da primeira tela quer usar. O Inherited Widget ajuda você a navegar pela árvore de widget e recuperar esse estado.
para não ter que ficar passando de filho para o pai, do pai para o pai do pai, do pai para o pai do pai do pai, até injetar em outra tela e você vai descendo aquele estado, deixando aquele estado acessível, vários filhos adentro na árvore. Então, o Inherited Widget, ele facilita isso, só que ele é bem mais verboso e complexo de usar. Aí o Provider, ele é uma forma de usar o Inherited Widget de forma mais fácil. Então, o Provider, ele não é um responsável pela gestão de estado, digamos assim, como muitos pensam que é. Mas o Provider, ele notifica, ele injeta o notificador dentro da árvore de widget mais fácil do que você faria utilizando o Inherited Widget, ok? Então você vai ver muito Provider com Change Notifier. Só com o Provider você não vai fazer alteração e atualização de estado no Flutter. Ele vai facilitar o seu notificador ser inserido na árvore de widget, ok? Aí, a gente precisa dizer que o setState, o Change Notifier, o Value Notifier e o Inherited Widget estão dentro do package oficial do Flutter. O Provider e o Block, eles já são packages de terceiros. Mas o Provider e o Block, a questão é o seguinte, o Block usa o Provider internamente. Então, quando você quer observar que o estado mudou no block, você, por baixo dos panos, está usando um provider. Por isso que você usa o context read e o context watch, tanto no block quanto no provider. E aí o block, como é que funciona lá o notificador e o observador do block? O block ele vai notificar alterações de estado utilizando o qubit, ou o block. O block ele vai ter uma complexidade maior porque ele vai lidar com eventos e o qubit ele vai lidar com funções. Mas tanto o qubit como o block eles vão notificar para a sua tela de que o estado foi alterado. Você trouxe uma lista de to-dos, aí você vai emitir um novo estado. Você atualizou, editou um to-do, aí você vai notificar, emitir um novo estado para a sua UI ficar observando. E aí quem é que vai ficar observando a mudança de estado no block? O Block Builder. Então o Block Builder ele vai reconstruir. Build é construir em inglês. Então o Block Builder ele vai ficar observando emissões de estado tanto no seu qubit quanto no block, para se um estado diferente tiver sido emitido, ele vai reconstruir aquele widget ou os widgets que estiverem dentro do Block Builder. E aí você tem outros packages que eu não vou falar muito porque eu não trabalhei com eles. Então, quer dizer, não trabalhei com o Mobex, com o GetX eu trabalhei alguns anos atrás e parei de utilizar. Então o Mobex, ele também, e aí quem conhecer mais Mobex pode me corrigir, mas pelo que eu li na documentação, quem vai notificar novos estados no Mobex é o componente chamado Observable para estados mais simples e o Store quando você quer trabalhar com uma estrutura de regra de negócio mais complexa, quando a gente está falando de controller, digamos assim. Então essa parte de controller também é bem fácil de ser vista lá no qubit e no block também, porque o seu qubit e o block vai emitir lá novos estados depois de um create, depois de um read, depois de um update, depois de um delete. E isso dentro do Mobex, dentro do store que é feito isso aí, dentro do store. E quem é que vai ficar observando mudanças no Observable ou no store lá no Mobex? É o componente chamado Observer. Então o Observer observa as mudanças e reconstrói, manda o Flutter reconstruir a tela. E quando chega lá no GetX, você vai ter o notificador de novos estados. E para isso você cria uma variável e lá na frente você adiciona o ponto .obs, que é uma extensão que você, quando atribuir um novo valor para essa variável, você vai notificar
lá para a sua UI que aquele valor mudou. E dentro da sua UI, quem é que vai observar a mudança de estado? Vai observar que o notificador notificou, enviou, mudou um novo estado. Esse widget aqui chamado OBX, OBX. Então o OBX vai ficar observando as mudanças de estado enviadas pelas variáveis ponto, que tem o ponto OBS na frente. Aí beleza, então esses são os packages que eu diria que são da primeira geração, que trabalha com esse conceito de lift state up, ou de subir o estado lá na sua árvore de widget. Aí você vai passando o seu notificador de componente por componente, utilizando o context, né? Lá no block a gente vai utilizar o block provider, né? Você cria um qubit, e para ficar passando de tela para tela e widgets adentro, você vai pegar a instância daquele notificador criado e vai passar via block provider. E aí é aquela coisa, às vezes você vai ter o problema de provider not found exception, porque você quis passar na sua árvore de widget um provider que não estava em memória naquele ponto da árvore. Isso acontece tanto no provider quanto no block, né? Aí ok, aí quando você tiver aprendido set state, change notifier, value notifier, o provider, sabendo que o provider ele usa o inherited widget por baixo dos panos, aí você vai aprender o block, e aí depois você pode, aí, se você quiser, aprender o MobX e o GetChecks. Pode. Aí vai da sua observância do mercado e da comunidade. Aí é escolha sua. Mas os que eu recomendo aprender de começo são esses aqui em azul. Aí quando a gente fala de segunda geração, o package de segunda geração ele já trabalha com os conceitos do tipo átomo ou de sinal, átomos ou signals. E aí, quem começou com esse negócio de átomos ou signos? Então, assim, a gente tem um pacote bem popular aqui no mundo do React, que é o Recoil. Então, o Recoil, ele fala desse estado que ele é global. Então, por aqui, ó, por razões de compatibilidade e simplicidade, eles preferiram um estado global, ao contrário do estado já interno do React, porque eles acharam algumas limitações dentro do React. Então, se a gente traduzir isso aqui, o que é que ele vai dizer? O estado do componente só pode ser compartilhado enviando para o ancestral comum, aquela coisa do Flutter, lift state up. Então você passa do filho para o pai, aí desse outro pai para o pai do pai, e aí você tem que ficar passando o estado pela sua árvore de widget. E aí o Recoil está criticando justamente isso. Então o estado do componente só pode ser compartilhado enviando para o ancestral comum, mas isso pode incluir uma árvore enorme que precisa ser renderizada novamente. Eu sei que o Flutter ele é bem otimizado para renderizar e recriar os widgets, mas ficar gerenciando estado numa árvore enorme, passando o seu estado pelos contexts dos widgets, é meio chato, né? Então, ele também reclama aqui que para fazer o code split, ou seja, fazer a componentização dos seus... aqui a gente falando do React, a gente está falando componentização dos componentes. Quando a gente fala de Flutter, componentização dos widgets. Então, quando você quer separar seus widgets em arquivos diferentes, passar dados de um widget para o outro, então ele fala que isso é mais complicado também, quando você não está utilizando um estado que é mais global, digamos assim. Então, o Recoil ele trabalha com esse conceito de átomo. Então, essa segunda geração de gestão de estado já trabalha com esse conceito de átomo ou de signos. Por que átomos e signos? Porque cada framework ele vai chamar essa gestão de estado global de nomes diferentes, né? Então o Vue vai utilizar o Pinha,
O React, aí eu já citei o Recoil, mas tem o Stand e tem o outro que eu esqueci o nome, deixa eu ver aqui, Recoil, Stand versus o Jotai aqui, ó, Jotai React. Então também trabalha com essa forma de átomo, como a gente está vendo aqui. E o Cygnus, ele é criado, ele é utilizado no Svelte e agora, mais por esses tempos, foi incluído também no Angular. Então, todos esses frameworks JavaScript estão indo para essa linha de um estado mais global. O Riverpod não é 100% global, porque você vai ter o escopo ali do seu provider, mas isso eu já expliquei num outro vídeo aqui no canal. Mas para o usuário sempre vai aparentar que o estado é global. Você define o seu estado em algum local, pode até ser um arquivo diferente, e do widget que você quiser, em qualquer local da árvore, você recupera esse estado. Você não precisa ficar injetando estado pai e filho afora na sua árvore de widget. Então quem começou com isso aí no Flutter foi o Riverpod. Então o Riverpod, ele funciona assim, você tem o seu notificador, e aqui eu coloquei o Notifier e por fora o Async, porque quando você não está trabalhando com dados assíncronos, você vai utilizar só o seu Notifier. E quando você está trabalhando com o estado de sucesso, erro ou load, aí você usa o Async Notifier. Então ele vai notificar para a sua UI os novos estados. E aí quando você vai observar na tela os estados emitidos, você vai utilizar o Consumer Widget ou o Consumer Stateful Widget. Então de forma simples, lá no package normal do Flutter, na biblioteca oficial do Flutter, você tem o Stateless Widget e o Stateful Widget. Quando você vai utilizar um notifier do Riverpod com Stateless Widget, você transforma esse Stateless Widget num Consumer Widget para acessar a referência do seu provider. Porque no provider, no package provider aqui de cima, você utilizava Context Watch e Context Read. No Riverpod você não usa context, você usa .ref, quer dizer, você usa ref.context ou ref.read. E esse objeto ref, ele é disponível dentro do componente Consumer Widget. Ou se você estiver trabalhando com Stateful Widget, você vai utilizar o Consumer Stateful Widget. Então ambos vão ficar observando o notificador que emite os estados lá, que pode ser o seu Notifier ou o Async Notifier. Eu sei que o Riverpod, na primeira versão, tinha uns 6 ou 5 tipos de provider, né? Tinha o State Notifier, State Provider, tinha o Future Provider, Stream Provider, mas nas versões mais novas, o Riverpod já está na 2 ponto alguma coisa. Se você utilizar só o Notifier, aí Async ou não, você já faz tudo aí que você quiser no Flutter. E aí mais recentemente a gente foi brindado aí com o package chamado Cygnus, e o Cygnus ele é desenvolvido pelo Rod Davis. O Rod Davis, ele é um cara que trabalha lá dentro do Google, principalmente na parte do Material Design. Ele tem muitos tutoriais bons aí. E o Cygnus já ganhou bastante popularidade pela facilidade de uso. Eu achei ele muito tranquilo, porque ele é bem fácil de usar. Então o Cygnus funciona assim, você vai ter um notificador, que é um signal. Então se você colocar signal e dentro daqui qualquer tipo de variável, para você observar lá na tela, é só você utilizar o watch. Então você você vai unir o seu widget com um watch, e o watch vai receber esse signal aqui. Quando ele vê que mudou o signal, ele já reconstrói o seu widget. Simples assim. E a gente tem um package nacional aí desenvolvido pelo Jacob da Flutterando, que é o ASP, Atomic State Pattern. Então ele vai trabalhar da seguinte forma: quem é que vai notificar os estados? De forma mais simples, você tem o Atom,
ou se você quer trabalhar com um padrão mais controller, digamos assim, onde você vai ter várias funções que podem emitir estados diferentes, então você vai utilizar o Reducer e dentro do Reducer alterar o valor dos átomos. E lá na sua UI, quem é que vai ficar observando as mudanças de estados que são notificadas? O RxBuilder. Então dentro do RxBuilder você coloca lá qual é o seu átomo que você está observando, mudou o átomo, o valor, ele reconstrói a tela. E aí pronto, acabou. Então, outros pontos que eu queria deixar para vocês é a questão da injeção de dependência. Tem muita gente que gosta de usar aquele package, o Gerrit, aqui no Brasil muita gente quer usar o Módula e por aí vai. Agora o que eu poderia dizer é que o Block já tem o Repository Provider. Então o Repository Provider ele já serve para você fazer injeção de dependência dentro do Block. Então é redundante você usar Block com Gerrit, não é nem recomendado. Quando a gente fala de Riverpod, o Riverpod você pode criar só um provider simples e deixar ali o seu repository como um provider. Você declarar o seu repository como um provider. E aí dentro do seu Notifier, o Sync Notifier, você só pega a referência daquele seu repository e chama lá o método que você quiser, o read, get, update, delete, o que seja, dentro de qualquer Notifier. Então também é redundante você querer usar o Riverpod com Gerrit, né? E com a maioria com todos esses packages aqui dá para fazer isso. No ASP eu já fiz repositories sendo um próprio átomo também, só que não vai emitir estado, né? Mas serve para você de qualquer lugar pegar a referência do repository. No Signo a mesma coisa, você pode criar um signo e dizer que em vez de ser do tipo string ou inteiro, vai ser uma classe do tipo repository. Só que você vai ficar observando mudança de valor, só serve para você pegar o que já foi instanciado em memória, certo? Aí outra coisa, a parte da documentação, a documentação do Block é muito boa, a documentação do Riverpod é muito boa, do Signos, como package de novo, está sempre bem atualizado. A documentação do ASP, eu diria que ela é mediana, digamos assim, porque o package ele ainda não ganhou muita tração, não ganhou muita força, então tem pouca gente colaborando com o package, queria que fosse mais gente, como eu já falei no vídeo a respeito do ESP, tá? Aí a questão da comunidade, a comunidade do Flutter, para você tirar dúvidas sobre set state, change notifier, value notifier, inherited widget, e o próprio provider, qualquer pessoa que você perguntar lá no grupo do Discord ou do Slack, as pessoas vão responder, muita gente. O Block e o Riverpod também tem uma comunidade muito grande de milhares de membros, então você entra lá, tem muita gente para tirar as suas dúvidas. No GetX, quando eu usava também, a comunidade era muito grande também, ainda é. Dá para tirar dúvida lá com o pessoal. O Mobex eu nunca usei por causa dessa coisa da geração de código, para utilizar o Mobex, que é bem incentivado no Mobex, aí eu não quis aprender o Mobex, então não vou dizer que é bom ou ruim, que gosto ou não gosto. Eu nunca usei, então vou deixar minha opinião do lado de fora. Em relação aos signos, ainda não foi criado um Discord ou um canal de forma, um canal específico para tratar deles, mas quando você pergunta lá no GitHub, o Rod Davis e a galera já explica direitinho as coisas. Acho que em breve a gente vai ter uma comunidade aí dos signos. Em relação ao ASP, não tem uma comunidade específica. Na verdade, tem que é a Flutterando. Como o Jacob é um dos fundadores da Flutterando, acho que o fundador oficial, o pessoal tira dúvida lá. Mas que pessoal? Geralmente é ele mesmo, porque a galera mesmo da comunidade, os usuários comuns, digamos assim, não estão utilizando muito o ASP. O Jacob até grava vários vídeos utilizando o ASP, mas você não vê pessoas lá ensinando ou tirando
ensinando e tirando dúvidas de outros usuários tirando o ASP, porque nem dúvidas, raramente as dúvidas surgem a respeito do ASP. Então a comunidade ainda a respeito do ASP eu acho muito pequenininha ainda. Talvez quando o package crescer e ser mais incentivado, a galera use mais. E aí troque mais ideias a respeito do package. Eu acredito que o futuro será o Signal. Eu acho que atualmente falasse para aprender hoje, para tentar vaga de emprego, para tentar para ir no mercado, são esses aqui de cima, são os padrões aqui, os básicos. Aprender o set state, aprender change notifier, value notifier, aprender a utilizar o provider com change notifier, e o block ele é muito usado também. O block tem uma força muito grande aí empresarial, e acredito que seja para quem quer entrar no mercado são esses packages aqui. Agora, quando você quer pensar no futuro, eu acredito que o futuro do Flutter é essa parte de átomos e sinais, aí eu acredito que vale a pena já pular aqui para os Signals e ficar observando se o ASP, que é o pacote nacional aqui, vai progredir mesmo, né? O Riverpod, ele está muito popular, eu acredito que ele está aí no meio termo aqui entre primeira e segunda geração, mas se o Signals ganhar muita popularidade com o tempo, ele deve substituir o Riverpod sim, a não ser que o Remi ele diminua o acoplamento, né, das funcionalidades do próprio Riverpod, né, dessa coisa de ter o consumer widget, ter que passar um widget ref e tudo mais. Mas aqui no Signals, se você não quiser utilizar o watch, você pode só usar um context.watch e você não precisa mais de um builder, e ele já vai ficar observando o valor do Signal. Mas aí já seria assunto para esse comparativo, já seria assunto para outro vídeo. Mas o Signals é menos verboso que o Riverpod, é mais simples de usar que o Riverpod, mas o Riverpod tem mais funcionalidades, até porque o Riverpod já tem vários anos aí na frente do Signal. Mas eu acho que é isso. E quem tiver alguma dúvida a respeito de recomendação, coloca aí nos comentários. Quem gostou do vídeo, que foi bem mais teórico aí, deixa o like, se inscreve para ajudar o canal, e o YouTube recomendar esse vídeo para mais pessoas que querem aprender Flutter em 2024. E é isso, né? Deus abençoe todos vocês e vamos aprender Flutter juntos, né?